Qual a melhor maneira de se comunicar dentro do casamento? O que é comunicação? Quais os níveis de comunicação que existem? Quais os conceitos bíblicos sobre comunicação? Que conselho a Bíblia dá para melhorar a comunicação dos casais? Meu nome é Paulo de Ricardo, sou um servo de Cristo aqui na cidade de Brasília, Distrito Federal, e hoje nós vamos conversar sobre estas e outras questões relacionadas à nossa comunicação dentro do casamento. Oi, pessoal, graça e paz. Quem tem nos acompanhado aí nas lives sabe que Deus tem nos trazido uma palavra muito forte sobre o que nós devemos investir neste ano. E essa palavra, ela tem sido fortalecimento das famílias. Então, baseado nisso, nós temos trabalhado. Na primeira live do ano, nós falamos sobre como a família começa. Utilizamos o tema O Namoro do Cristão. Na segunda live, nós conversamos sobre a santidade do discípulo. Falamos ali sobre pecados sexuais. Na terceira live, nós conversamos sobre como a pornografia e a internet, elas influenciam o nosso casamento, a nossa vida e a nossa maneira de pensar. E na quarta live, nós falamos um pouco sobre as bases de um casamento para aquele que está se encaminhando para o noivado. A partir dessa live, nós começaremos, de fato, falar sobre casamento. E até o fim do ano, nós pretendemos abordar temas importantes sobre como resolver conflitos dentro do casamento, quais as dificuldades de comunicação, como criar filhos, relacionamento sexual do casal e outros pontos. Outra questão importante é que a partir de hoje também nós vamos mudar a periodicidade das nossas palavras. Ao invés das palavras serem semanais, elas passarão a ser quinzenais. E faremos quinzenal porque os assuntos eles são amplos, mas são também sensíveis e são difíceis de serem abordados em uma única semana. E vai exigir que os casais tenham um pouco mais de tempo para conseguirem absorver tudo que nós vamos conversar, para ruminarem, para conversarem, para tirarem dúvidas. E se nós continuarmos os encontros semanal, os assuntos eles vão começar a ser atropelados. E eu penso que não é esse o nosso objetivo. Amados, como eu disse aqui nas lives passadas, a igreja ela tem falhado no anúncio de ensinos profundos sobre coisas simples. E nós estamos muito limitados. A igreja, hoje, ela tem feito um ensino superficial de coisas grandes. E o casamento é uma dessas coisas grandes. A igreja tem falhado nesse ensino. A igreja tem falhado no ensino profundo de coisas simples. E a igreja moderna, ela sempre está atrás de coisas grandes e está esquecendo as coisas que são mais importantes. Estamos atrás de assuntos demasiadamente grandes, espirituais, e nós negligenciamos o ensino do dia a dia, como o relacionamento do casal, o ensino de posturas, o ensino de comportamentos. E eu não quero cometer o erro de, na ânsia de anunciar o ensino de Deus para as coisas simples do dia a dia, acabar fazendo isso de uma maneira muito apressada, né? E não proporcionar aos casais a oportunidade de serem ajudados, de tirarem dúvidas, de dar tempo ao Espírito Santo para poder trabalhar com tranquilidade nas famílias, ajudando cada um que está pedindo socorro. Então, por isso, né, as nossas lives mudam a partir de hoje, tá bom? Nós vamos fazer quinzenalmente, para dar tempo para que os casais nos acompanhem com tranquilidade. Os casais que caminham conosco, além dessa live quinzenal, vocês ainda na outra semana terão apoio do material que a gente está enviando para vocês, as apostilas e os questionários
que vocês estão fazendo e que eu e minha esposa, nós estamos aí pastoreando a vida de vocês. Os outros que apenas estão assistindo o material, né, o vídeo, que são de outras cidades, nós vamos nos encontrar aqui quinzenalmente, tá? E aí nas próximas lives, nós pretendemos conversar sobre 7 pontos principais do casamento. Primeiro ponto, nós estamos tratando hoje, né, que é a questão da comunicação. Depois nós vamos tratar relacionamento sexual, resolvendo conflitos, papel dos cônjuges, criação de filhos, finanças, ministério e serviço. E ao concluirmos esses 7 pontos, nós abordaremos outros pontos sobre casamento. E assim, se o Senhor nos permitir, né, isso não significa que cada quinzena será um ponto diferente. Nós vamos mudar de ponto na medida que nós entendermos no Espírito Santo de que o assunto já está sendo compreendido pelos casais, já está suprido nos relacionamentos, já está sendo colocado em prática. E aí nós vamos avançando conforme o toque do Espírito. Combinado? Então vamos lá, a nossa palavrinha de hoje. Bom, nossa palavra de hoje é comunicação. A comunicação, sem dúvida, ela é o centro de todo relacionamento. E nunca é demais frisar a importância de uma boa comunicação. Ela é a chave para o desenvolvimento de um relacionamento saudável entre marido e mulher. Existem várias diferenças entre um casal feliz e um casal infeliz. E estas diferenças, elas se baseiam no fato do casal saber se comunicar ou não. A palavra de Deus, ela nos diz em Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Vida ou morte. Felicidade ou infelicidade. Estas coisas dependem de sua disposição e capacidade de se comunicar. Mas aí a grande pergunta que surge é: o que é comunicação? Vou pôr aí para vocês. Comunicação é um processo verbal e não verbal de transmitir uma informação a outra pessoa de maneira que ela entenda o que você está dizendo. Amados, comunicação é uma arte. E nós gastamos a vida inteira para nós aprendermos a ser eficientes nessa arte. Eu posso dizer, sem dúvida alguma, de que uma das maiores necessidades da família é aprender a se comunicar. E a grande pergunta é: qual é o seu nível de comunicação? Existem pelo menos 4 níveis de comunicação. E todo casal que quer ser feliz no casamento deve estar comprometido a se aprofundar nesse relacionamento até chegar a níveis mais elevados de comunicação. E ao tomar conhecimento desses níveis de comunicação, é importante que você avalie como está o nível de comunicação dentro do seu relacionamento familiar. Então vamos lá. Nível 4. É o nível mais raso que tem. É uma comunicação superficial, do tipo que traz impressão de segurança. Né? A pessoa usa expressões como: bom dia, como vai você? Dormiu bem? Gostou do jogo de domingo? E aí, como foi o trabalho? Será que vai chover hoje? E essas pessoas, elas permanecem atrás de uma máscara. E por incrível que pareça, existem muitos relacionamentos familiares em que os membros estão se comunicando apenas nesse nível. E certamente, quando Deus criou o homem e a mulher para serem companheiros, Deus concebeu uma ideia de profunda comunicação entre os dois, e não dessa conversa superficial. Nível 3. Neste nível, o casal está satisfeito em simplesmente relatar fatos, reportar conhecimentos. Não é feito nenhum comentário substancial sobre os acontecimentos, sobre os fatos. O indivíduo, ele não sai da casca para se dar a conhecer o que pensa, o que sente. A comunicação, ela é muito limitada. Tá? É aquela conversa:
da pessoa chegar e dizer assim, hoje lá no trabalho foi bom, sabe fulana? Pois é, fulana foi trabalhar, a mãe dela está doente. Então, é só relatar fatos. Não há possibilidade de sucesso em um casamento onde um não se abre para o outro. Muitas vezes um dos dois evita se abrir com medo da reação do outro. Aí não conta as coisas, não abre as coisas porque não, já sabe que o outro vai reagir ruim. E aí fica aqui no nível 3. Aí tá comendo e diz assim, hoje eu bati o carro. Foi mesmo, foi, bati. Mas Deus vai resolver, tá? Já estou vendo isso aí. Então não entra, não fala nada. Aí chega no próximo nível, nível 2. O indivíduo ele começa a relatar ideias e pensamentos. É o início de uma comunicação real. A pessoa, ela toma coragem e ela está disposta a correr o risco de expor as suas ideias e as suas soluções. Se você está se comunicando nesse nível, existe esperança. Tá? Você pode se aprofundar nessa intimidade, nesse relacionamento ainda mais. E algumas vezes, quando um abre o que pensa e sente, o outro ele tem reações de repulsa que o afasta. Mas mesmo assim, ele pode continuar tentando se abrir. É aquele momento que a pessoa está ali comendo, a pessoa diz assim, estou pensando em pegar um empréstimo para pagar os outros empréstimos, um empréstimo com juros menor. A pessoa abre um pouco do que ela pensa. Mas aí o outro já vem e já pau! Ou então, mesmo que o outro não reaja, a pessoa abriu ali só um pouquinho. Não expôs de verdade. É quando você está ali numa conversa e você diz assim, sua mãe é assim mesmo. Você expôs o que você pensa, mas você também não entrou num nível de profundidade muito profundo, né? E aí você chega no nível 1, que é a comunicação total. É quando a pessoa está disposta a compartilhar tudo, todos os sentimentos, todas as ideias, todos os pensamentos. Essa comunicação ela é baseada na honestidade e numa abertura completa. Completa. Né? É difícil você atingir esse nível, Paulo? É muito difícil. Você atingir esse nível entre marido e esposa, porque ambos correm o risco de serem rejeitados, de serem criticados. E é muito ameaçador você compartilhar o seu íntimo com a esposa, com o marido, se você sabe que a pessoa pode lhe repelir. Mas se você quer um casamento realizado, é muito importante que você alcance esse nível. Então você pode me perguntar, como que eu vou me abrir se a outra pessoa ela tem reações ruins? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre isso. Como fazer? De que forma você tem que ter essas reações, né? E como eu já falei, muitas famílias, infelizmente, elas estão se comunicando nos níveis mais rasos, níveis 4, nível 3. E eu até não gosto muito de usar a palavra comunicação nesses níveis, porque na verdade não há comunicação, é uma conversa superficial, não há abertura, não há profundidade. E a pergunta é, por que muitos casais e muitas famílias não se comunicam mais profundamente? Muitas razões. Existem pessoas que não têm possibilidade de conversar com outras. Tá? Gente, não tem possibilidade. Elas nunca aprenderam a se comunicar abertamente. Ninguém nunca ensinou elas. E elas têm dificuldade até mesmo de formar frases. Outras pessoas têm medo de expor o que pensam, de expor o que sentem. Não querem correr o risco de serem ofendidos, de serem discordados. Existem outras pessoas que tomam a seguinte atitude: não, falar não vai resolver nada, então é melhor ficar calado. A inferioridade é outro problema que também interfere na comunicação, porque a pessoa pensa que ela não tem nada para oferecer, ela pensa que o outro sabe tudo, entendeu? E que o outro vai humilhar ela, pensa que as suas ideias não têm valor, que ela só fala besteira. Essa pessoa ela tem uma autoestima muito baixa, e o resultado disso é que ela evita fazer comentários, evita
expor seus sentimentos. Existem outros problemas, amados, que podem atrapalhar uma boa comunicação. Né? Como eu falei, né? Tem muita gente que não foi treinada em comunicação. E aí não sabe se comunicar. E eu queria trazer aqui algumas formas de comunicação que são completamente erradas. Né? Lágrimas é uma delas. Né? Geralmente é a mulher que acaba chorando mais, mas é uma forma de comunicação. Só que é uma forma errada de comunicação. Você chora para compadecer a outra pessoa, para ver se a outra pessoa tem um sentimento de culpa. Né? É uma forma de comunicação. É como se você estivesse dizendo assim: olha o que você fez comigo. Gritos é outra forma de comunicação errada. Né? Você acha que quanto maior você levanta a voz, a pessoa tem que se submeter a você. E aí você vai alteando a voz, porque o que você está dizendo para a pessoa é o seguinte: olha o nível de nervosismo que você me deixou. Se você continuar, eu aumento mais a voz até lhe agredir. Né? Outra forma errada de comunicação são atos de agressividade. Você não bate na pessoa, mas você bate na mesa. Né? Você quebra coisas, você está lavando panela e você começa a bater panelas. Palavras duras são atos de agressividade. Você está dizendo para a pessoa: eu estou no meu limite. Então, pá! Você bate na mesa, você diz assim: chega! Não quero mais falar sobre isso. É uma forma errada. Outros apelam para xingamentos, ofensas. Né? Ofensas. Tem outras formas erradas? Tem. Silêncio. É o método predileto dos casais. Mas é uma forma errada. E aí vem conversar com o pastor e diz assim: pastor, eu não fiz nada. Eu fiquei calado o tempo inteiro. Mas o seu silêncio é uma forma de agredir, de ofender a pessoa. É como se você estivesse dizendo para ela assim: olha, você é tão baixa que eu não vou nem me rebaixar você, ó. Estou aqui na minha. E aí você se recusa a expressar seus sentimentos e você usa o silêncio como arma contra o seu marido, contra a sua esposa. E aí senta os dois ali na mesa, os dois caladinhos. E aí ela pergunta para você: tá bom a comida? E você balança a cabeça como se dissesse: não quero nem dirigir a palavra a você, mulher. Caretas. Parece muito infantil para um casal quando está irritado, quando está zangado. Mas isso existe. Às vezes na frente, expressões faciais. Né? A pessoa está falando com você e você está fazendo expressões faciais. Na realidade, alguns casais, por não saberem se comunicar, acham que essas maneiras erradas de comunicação, que são as únicas que elas têm, de que é a melhor forma. Mas uma coisa importante, amados: lágrimas, gritos, atos de agressividade, silêncio, careta, gritaria, tudo isso, essas demonstrações físicas, até certo ponto, pode ser uma tentativa de se comunicar, mas infelizmente não é comunicação, é uma comunicação não eficaz. Então eu nem posso considerar que seja uma forma de se comunicar. O casal que está se empenhando em atingir nível mais profundo na sua comunicação precisa deixar essas infantilidades de lado, essas bobagens que nós aprendemos no mundo. E nós temos que nos expressarmos de uma maneira mais adulta e mais madura. Vamos conversar sobre alguns conceitos bíblicos a respeito da comunicação. Mas é muito importante a gente lembrar que Deus é o melhor comunicador que existe. Né? A palavra diz que Jesus se fez carne,
e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Então Deus, na pessoa do seu Filho Jesus, se tornou carne para transmitir ao homem o seu grande amor. E essa transmissão de Jesus, ela foi perfeita. E a gente começa a perceber ali a revelação de alguns conceitos sobre comunicação. Então eu trouxe aqui para vocês 13 princípios que eu penso que eles são princípios bíblicos e que eles são extremamente importantes para melhorar a comunicação no lar, a comunicação do casamento. Então vamos aos nossos princípios. Primeiro princípio: comunicação é sempre uma via de duas mãos. Uma das melhores maneiras de fortalecer a comunicação é desenvolver a habilidade de ouvir o seu cônjuge com interesse. Dê atenção completa, inclusive os olhos e as expressões faciais. Quando você concentra sua atenção, você está demonstrando de que você não está apenas escutando com o ouvido, mas você está escutando também com o coração. E você poderá se identificar com o que a outra pessoa está lhe transmitindo. Sentimentos, experiências, pensamentos. Isso demonstra amor e preocupação da sua parte. O apóstolo Tiago fala sobre esse tipo de comunicação. Tiago, capítulo 1, versículo 19, diz assim: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. O grande sábio Salomão também expressou o mesmo pensamento de uma outra maneira. Lá em Provérbios 18, 13, diz assim: responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Mas o que nós mais vemos no casamento é isso. Homens e mulheres estultos e que passam vergonha. Porque falam antes de ouvir, não deixam a outra pessoa falar. E quando a nossa esposa ou o marido está falando conosco, certamente nós escutamos. Mas a pergunta não é se você está escutando. A pergunta é: você realmente está dando atenção para ele? Você realmente está dando atenção para ela? Amados, amar é ser capaz de parar aquilo que você está fazendo, olhar para o seu cônjuge e dar atenção para ele enquanto ele fala. É uma arte a ser aprendida. Se eu estiver conversando com minha esposa e ela estiver fazendo outras coisas, eu não consigo expressar o que eu estou dizendo. Eu não consigo conectar as frases. E eu fico chateado. Eu digo para ela: para o que você está fazendo. Olha para mim. Olha para mim. Porque inúmeras vezes a comunicação ela é prejudicada porque nós não sabemos ouvir da maneira correta. Nós não sabemos fazer com que a outra pessoa saiba que realmente ela está sendo ouvida. Então, o primeiro ponto é esse. Pronto para ouvir, como diz Tiago. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir. A pessoa começou a falar com você. Para ouvir. Não deixa a pessoa falando sozinha. Para ouvir. Olha para ela. E deixa ela falar, olhando para ela. Ali você tem que concentrar nela os seus olhos, a sua atenção e a sua expressão facial. Nada de careta, nada de ficar fazendo uma cara de quem vai dar uma bronca. Para ouvir. Porque a pessoa está lendo as suas expressões faciais. Segundo ponto, segundo princípio. Escolha o tempo certo para se comunicar. O apóstolo Paulo sugere esse princípio quando ele fala para a igreja em Éfeso, né? Carta a Efésios 4, 26, diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira.
Eu creio que Paulo está dizendo simplesmente assim: não deixe a ira ir se amontoando dia após dia sem acertar as contas. Paulo está sugerindo que é possível você conversar aquilo, mas que você não deve dormir sem ter resolvido o mal entendido ou alguma discórdia que deixou vocês magoados. Então, escolher o tempo certo, talvez não é naquele momento, no momento da ira. Não é naquele momento, porque se você for resolver naquele momento, você vai pecar. Mas Paulo está dizendo, irai-vos, mas não pequeis. Então, se você vê que naquele momento não dá, deixa para outra hora. Mas Paulo ainda diz, não, também não deixo só se pôr sobre a vossa ira, não deixe isso para depois. Então eu vou trazer aqui sobre isso 5 sugestões que vão funcionar para que você escolha o tempo certo. Se você me perguntar assim, Paulo, então qual é o tempo certo? Se eu não posso resolver naquela hora, mas eu também não posso deixar para outro dia, então qual é o tempo certo? É na hora que a gente vai dormir? Bom, 5 conselhos que eu vou te dar sobre o tempo. Primeiro, não tente resolver problemas ou tomar decisões tarde da noite, quando está todo mundo cansado. A nossa tendência, quando nós estamos fisicamente cansados, é reagir negativamente a qualquer discussão. Por outro lado, na medida do possível, procure acertar qualquer desentendimento que teve naquele dia. Mas se você estiver extremamente cansado, fale para outra pessoa, fale. Diz assim, hoje não, querida. Hoje eu estou muito cansado e essa conversa não vai ser boa. Deixa eu descansar, amanhã eu acordo 15 minutinhos antes e a gente conversa no café. Tá bom? Então não resolvam problemas cansados. Segundo conselho, não brigue e nem discuta na frente dos seus filhos. Se naquele momento seus filhos estão presentes, então não é o momento para resolver. Tá? Se há uma coisa que cria insegurança e medo no coração da criança, é ter que ouvir, que assistir, que participar de uma briga entre os seus pais. Então, não faça cansado, não faça na frente das crianças. Terceiro ponto, não faça em público. Não discuta em público. Discussões familiares têm que ser resolvidas somente entre a família. Sabe por quê? Porque quando você está diante das pessoas, é fácil você machucar o seu cônjuge usando cinismo, usando indiretas, usando palavras duras, palavras ásperas. E quando a gente faz isso publicamente, é pior ainda. Quarto ponto, não resolva problemas ou trate de algum assunto sério quando um dos dois está envolvido em alguma atividade. Esposas, por favor, não trate de assuntos durante jogo de futebol. Marido, por favor, quando sua esposa estiver na frente de uma pia cheia de louça, depois de ter trabalhado o dia inteiro, chegou, cuidou das crianças, passou uma vassoura na casa, não é a hora de tratar de assunto complicado ou delicado. Talvez naquele momento você deveria pegar um pano de prato e ajudar ela a enxugar a louça. Aí ela termina a tarefa e ela vai perguntar, por que você está me ajudando? Não, é que eu quero conversar com você e estou te ajudando aqui, que é para que você tenha tempo. Isso é uma expressão de comunicação. E por último, marque, se for necessário, com sua esposa ou com seu marido, uma hora específica para conversar. E seja fiel nesse compromisso. Tá? O marido e a esposa têm que ter sabedoria para discernir qual é o melhor momento, a melhor ocasião e esperar aquela hora certa. Às vezes acontece, eu e minha esposa, da gente ter algum assunto para resolver e aí a gente não resolve à noite porque eu estou extremamente cansado e aí eu falo, hoje não, a gente conversa amanhã. E aí no outro dia eu saio cedo, não deu para a gente conversar. E quando eu estou no trabalho, a gente se fala
manda uma mensagem e a gente combina hoje à noite. Então a gente conversa tal hora. Então aquele horário a gente senta para a gente conversar. Tá bom? Tudo isso são dicas relacionadas ao tempo certo. Ponto 2. Ponto 3. Fale sempre a verdade, mas fale com amor. Paulo deixa isso muito claro em Colossenses 3,9. Paulo diz, não mintais uns aos outros. E em Efésios 4,25, Paulo também fala, deixando a mentira, fale cada um a verdade. Então a tendência natural do ser humano é não ser honesto. Isso faz parte da nossa natureza pecaminosa. Mas, amado, vamos deixar de brincadeira de criança, vamos deixar dessas bobagens. E nós precisamos falar com nossa esposa, com nosso marido, chegar para eles e dizer assim, ó, querida, a partir de hoje eu quero aprender a ser honesto com você. E eu quero que você também seja honesto comigo. Fale a verdade, mas fale com amor. Nada de usar palavras duras, nada de ser duro. Isso vai ser capaz de transformar essa comunicação superficial em uma comunicação verdadeira e profunda. Amém? Quarto ponto. Não use o silêncio para frustrar o seu parceiro. Amados, o silêncio ele representa uma resposta negativa. Ou então significa que o que um falou não teve importância para o outro. A pessoa está falando, eu estou aqui calado. A pessoa fala, depois, porque você não fala nada? Eu não quero falar. Sabe o que eu estou dizendo? O que você está falando? Não me diz respeito, não estou nem aí. Se você não quer responder, explique com calma e por que você não quer responder. Usando do meu relacionamento como exemplo, às vezes minha esposa quer tratar um assunto que eu não quero tratar naquele momento, e eu sou extremamente claro com ela. Eu falo, querida, eu não gostaria de conversar sobre isso agora. Pronto. Porque quando a arma do silêncio é usada com muita frequência no relacionamento, amados, ela é frustrante. Então a questão é saber se comunicar. É isso. Agora, tem casos de que a pessoa, por natureza, ela é uma pessoa quieta, tranquila. E aí o marido, a esposa, vai ter que ter muita paciência para colocar essa pessoa tranquila, para conversar. O problema oposto é quando a pessoa fala demais também, né, gente? E aí a gente precisa também entender de que não só o silêncio é ruim, como também o que fala demais também é ruim. Provérbios, capítulo 13, versículo 3, diz assim, o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Guardar a boca, amados. Esses dias nós fizemos uma pesquisa, mandamos os questionários para os irmãos, perguntando se ele, em algum momento, falou coisas duras para a esposa ou para o marido que depois se arrependeu. Maioria. Aprender a guardar a boca para conservar a alma. Porque quem abre a boca demais, a si mesmo se arruína. Provérbios 17, 27 diz, quem retém as palavras possui o conhecimento. Às vezes você quer falar uma coisa, segura. Até o astuto, quando se cala, é tido por sábio, e o que fecha os lábios por entendido. Seja no caso do cônjuge silencioso, ou no caso do cônjuge que fala demais, o casal precisa submeter esse problema à obra do Espírito Santo. Controlar a língua. E controlar não significa não falar. Controlar significa que a língua vai falar somente o que é bom. E aí você fala sem manter silêncio, mas também não fala demais. Você fala o que é bom, o que vai edificar, o que vai ser bom para o casamento. Amém?
Quinto ponto, não seja precipitado ao responder. Espere até que o seu cônjuge termine tudo o que ele queria dizer. Quando eu estou conversando com minha esposa, não uma conversa trivial do dia a dia, mas quando é um assunto sério que envolve nós dois, e ela está chateada comigo, ou eu estou chateado com ela, a gente está conversando e eu deixo ela falar, e depois eu pergunto para ela assim, pronto? Posso falar? E ela faz a mesma coisa comigo, ela me pergunta assim, já terminou? Espere o seu cônjuge terminar tudo o que ele queria dizer. Quantas vezes nós pensamos que sabemos o que o outro vai dizer e sem consideração, sem educação, cortamos a pessoa no meio da conversa e somente depois descobrimos que não era nada daquilo que ele ia falar ou que ele estava pensando em falar. Provérbios capítulo 15, versículo 28, diz assim, o coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldade. Então, eu com minha esposa, quando a gente senta para resolver algum assunto, enquanto ela fala, eu estou olhando para ela, eu estou prestando atenção, eu estou dando atenção a ela e deixo ela falar. E eu sempre uso um papel e uma caneta, e ela faz a mesma coisa também. E aquilo que eu vou entendendo e que eu quero falar, eu anoto, e escuto, e vou anotando. E às vezes ela fala coisas, eu pego coisas que ela falou e anoto, porque aquilo que ela está falando é importante. E quando ela vê eu anotar o que ela falou, ela entende que eu estou dando importância ao que ela está dizendo. Principalmente quando tem sentimento, quando ela diz assim, eu me sinto magoada, você me magoou, aí eu anoto, se sente magoada. Aí ela entende que eu estou dando atenção a ela. E eu espero ela terminar. E depois que ela termina, eu olho cada uma daquelas coisas que eu anotei. E eu vou trabalhando em cima daquilo, meditando no que eu vou responder, para não transbordar maldades. Sexto ponto. Não se envolva em discussões. Provérbios 18, 14 diz assim, o espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Amados, quando alguém da família ataca o outro numa discussão, ele está esmagando o seu próprio coração. Você está abatendo o espírito da outra pessoa. E aí eu te pergunto, em alguma vez você já foi esmagado por palavras duras? É bom? Não é bom? Eu tenho certeza que isso já aconteceu e eu tenho certeza que você não já achou bom. Este é um dos pecados capitais das famílias. Como seria bom se a gente se atentasse a isso, de não se envolver em discussões. É possível você discordar da pessoa sem causar briga. Paulo nos diz em Efésios capítulo 4, versículo 26, Paulo diz que é para se irar e não pecar. Mas parece que ali Paulo está dizendo que você pode até ficar irado. Ali a palavra irado é chateado, aborrecido. Ao mesmo tempo em que essa chateação, esse aborrecimento, ele não deve nos levar ao pecado. É a ira sem controle, amados, que se transforma em pecado. E quantas vezes uma palavra áspera, ela machuca profundamente o espírito do outro. Às vezes, quando eu estou em alguma situação que eu me chateei, minha esposa vem conversar comigo e eu falo para ela, filha, agora não. E ela pergunta, você está chateado? Eu digo, estou muito chateado. Mas eu não quero conversar sobre isso agora. E aí eu espero o espírito se acalmar. Mas eu já disse para ela que eu estou chateado, não usei do silêncio, não a agredi, não a ofendi, não levantei voz. E ali eu fico aquele momento ali, aí de vez em quando ela passa por mim, e aí ela volta e ela pergunta assim, tá melhor? A gente pode conversar agora? E eu digo, ainda não. Aí depois vai passando, aí o espírito já se acalma.
Aí ela me pergunta, e agora, pode? Eu digo, agora pode. Não se envolver em brigas, que é para não esmagar o espírito da outra pessoa. Provérbios 17:14 diz, como o abrir-se da represa, assim é o começo da discussão. Desiste, pois, antes que haja briga. Princípios bíblicos, amados. Princípio bíblico. Eu fico imaginando uma represa, né? Você vai guardando as coisinhas ali, ó, vai guardando. Coisas que você não resolveu. E você vai guardando. E aí, no momento em que você abre a represa, vem aquela lixarada toda, destruindo todo mundo que está ali por baixo, destruindo cidades inteiras, porque a represa se abriu. Esse é o começo da discussão. E o autor de Provérbios nos diz, desista antes que comece briga. Paulo fala lá em Efésios 4:31, diz, longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, bem como assim toda malícia. Então longe de nós. Eu não posso ficar amargurado com minha esposa, eu não posso me irar com ela, ficar nervoso, gritar com ela. Nada. Amados, nós temos que ter capacidade de chegar para nossa esposa ou para o nosso marido e dizer assim, querida, eu não concordo com você a respeito desse assunto. E eu sei que você também não concorda comigo. Mas, de agora em diante, eu não vou te ferir. E eu não gostaria que você me machucasse mais. Tranquilos. Eu consigo sentar com minha esposa, ter com ela uma comunicação de uma forma que a gente vai discordar sem nos ofendermos. A gente tem essa prática aqui em casa, não de nos ofendermos, mas de discordarmos. Às vezes minha esposa fala uma coisa e eu uso essa expressão, eu falo, filha, eu não concordo. E ela não toma isso como ofensa, porque eu estou expondo o que eu penso e estou expondo da melhor maneira possível. Entendendo ela, compreendendo ela, mas eu não tenho obrigação de concordar, mas é a forma como você fala. Se nós tomássemos essa atitude na comunicação, nosso relacionamento seria bem melhor, muitas brigas seriam evitadas. 7º ponto, não responda com raiva. Provérbios capítulo 15, versículo 1 nos afirma isso. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Use palavras brandas e respostas bondosas. Responda sempre com palavras brandas e veja como isso vai mudar a sua comunicação com outras pessoas. A forma como você fala. Se a pessoa veio falar com você, se a pessoa está irada, responda com graça. A pessoa falou com ira com você. Você é maluca? Você é doida? E aí você responde com graça. Sou filho. Sou doida não, filho. Também não sou maluca não, viu? Pode ficar tranquilo. Graça. Aí a pessoa se toca e o furor dela se desvia. Você não sabe que eu não gosto? Desculpa, filho. Eu não lembrei. Você me desculpa? Então não responda com raiva. 8º, evite aborrecer o seu cônjuge. Provérbios 10:19 diz, no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Amados, falar demais não vai mudar a outra pessoa. Em vez de você ficar falando, criticando, reclamando, viva uma vida exemplar. E não dê motivo de queixas e de reclamações. Principalmente ore pelo seu cônjuge, ore pelo seu filho. Eu vejo mães que ficam assim o dia inteiro. Aí os filhos ficam doidos para casar, que é para sair daquele inferno. Porque é o dia inteiro a pessoa falando e a pessoa reclama, porque tem prato na pia, porque a casa, porque é tudo eu, porque é tudo eu, porque é tudo eu. E aí o marido e não sei o que e tal, e vira aquele inferno.
no muito falar há transgressão. Não é você falar que você vai mudar a outra pessoa, isso traz aborrecimento. E aí você vai dizer assim, mas meu marido, eu não aguento mais o meu marido. Ou o marido vai dizer, eu não aguento mais a minha esposa. Olha, eu quero dizer uma coisa para você. Provérbios 21, 1. Ele diz assim, o coração do rei está nas mãos do Senhor. E este, segundo o seu querer, o inclina. Amados, o coração da sua esposa está na mão do Senhor. Esposas, o coração do seu marido está na mão do Senhor e ele inclina para onde ele quer. Se o coração do homem mais poderoso de um reino, que é o rei, está na mão do Senhor, quanto mais o coração do seu marido ou da sua esposa, que você acha que não aguenta mais porque a pessoa é uma perturbada, é uma atribulada. Se você quer insistir, insista com Deus. Eu garanto que com Deus você não vai aborrecer. Deus não vai se sentir aborrecido de você toda hora estar lá pedindo a Ele para mudar teu marido, para mudar a sua esposa. Agora, não é dizendo para Ele que você vai mudar, porque aborrece a pessoa. 9º ponto. Meu Deus, quantas coisas. Esteja sempre disposto a dizer 3 coisas. São 3 palavrinhas mágicas que transforma qualquer casamento. Eu estou errado. Por favor, me perdoe. E eu amo você. E são as 3 palavras que mais faltam nos casamentos. A gente não reconhece que está errado, a gente não pede perdão e a gente não diz que ama. Então nós precisamos ter isso. Na hora quando você falou a coisa, não era aquilo. Eu estou errado. Eu errei. Eu errei. Você me perdoa? Você sabia que eu te amo? Paulo falou isso em Efésios 4,32. Paulo diz, antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Um espírito perdoador, amados, é essencial se você quer um relacionamento profundo. 10.10. Não culpe e nem critique o seu cônjuge. Eu criei uma frase que eu falo aqui em casa, né? Que é um compromisso. Diz assim, eu me comprometo a não criticar a minha família. Ninguém, nem minha esposa, nem os meus filhos. Mesmo que seja uma crítica justa, se eu não puder ajudá-los. Porque eu preciso, amados, procurar, restaurar, encorajar, edificar. Não é isso que Paulo fala aos Gálatas? Gálatas 6:1 diz assim, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, amados, nós somos os espirituais, nós não somos carnais, corrigi-o com espírito de brandura. E guarda-te para que não sejas também tentado. Se eu pego minha esposa ou os meus filhos cometendo alguma falta, algum erro, se eu sou carnal, o que eu vou fazer? Eu vou criticar, eu vou culpar. Mas se eu sou espiritual, e eu sou, e qual é a minha postura? Corrigir a pessoa com espírito de brandura. Sem críticas, sem ofensa, sem levantar o tom de voz, sem bater na mesa, sem fazer ameaças. Corrigir. É meu irmão em Cristo, e você vai corrigir, você vai dizer assim, amado, vem cá, filho, deixa eu conversar com você. Amor, vem cá. Uma coisa que eu sempre falo é o seguinte,
né? Às vezes, no início do meu casamento, há quase 30 anos atrás, minhas falhas de caráter, elas se sobressaíram no casamento. Eu era jovem, né? E essas falhas de caráter se sobressaíram. E Lau, às vezes, vinha me repreender assim com dureza, ficava chateada comigo. E eu falava uma frase que eu não tinha noção do que eu estava falando, mas eu falava aquilo para atacá-la. Mas, na verdade, hoje eu entendo que eu poderia ter usado aquela frase com espírito manso, porque a frase é poderosa, mas eu dizia assim para ela, eu dizia, filha, para de me atacar, porque o lugar de ataque, ele é desempenhado por Satanás, e ele já faz isso muito bem. Então eu não preciso de outra pessoa me atacando. Eu já tenho alguém que me ataque. De sua parte eu quero apoio, só que eu não falava com essa graça que eu estou dizendo agora, né? E a gente teve dificuldades ali no início do casamento, porque eu usava isso para atacá-la. Então não culpe e nem critique o seu cônjuge. Penúltimo ponto, ou antepenúltimo, 11º ponto. Seja claro, sem indiretas. Ao contrário das mulheres, os homens simplesmente não entendem nas entrelinhas. Mulheres, deixa eu falar uma coisa para vocês. Sejam objetivas, porque os homens são objetivos, a gente não entende. A gente tem tanta coisa para fazer, a gente não consegue interpretar o que vocês estão fazendo. Olha, eu quero contar uma coisa para vocês, eu estou no curso de Libras. Eu quero aprender Libras, né, que é para ajudar melhor no ministério. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Mais difícil do que aprender Libras é você discernir o que a outra pessoa está querendo dizer, a mulher, no caso, que ela está querendo dizer. Porque se ela tem algo que ela precisa dizer, seja dificuldade em relação ao marido, o que ela não gostou, o que ela quer que o marido melhore, qualquer outro assunto, simplesmente diga. Não vai adiantar nada você ficar dando indireta. E vai piorar o clima entre vocês. Com certeza, a conversa vai ser muito mais produtiva se você sentar com ele e chamar, amor, deixa eu falar um negócio com você? Deixa. Senta aqui e fala com ele, ô amor, não faz isso não que eu não gosto. Pronto, amadas, resolve. Seja clara, sem indireta. Homem não consegue entender, homem tem uma limitação no entendimento. Né? A mulher já pega no ar, homem não pega nem no ar, nem no mar, nem em lugar nenhum. Então ele precisa que a pessoa seja clara. Deus dotou a mulher com essa qualidade de perceber as coisas, mas dotou o homem com a qualidade da clareza. Então o homem precisa ser claro. Tá bom? Agora sim, penúltima coisa, 12º ponto. Não especule. Pergunte quando tiver qualquer dúvida. Quando a gente se dá o trabalho de especular alguma coisa, ao invés de ir direto ao assunto, abre margem para que, dependendo do seu humor, do seu estado emocional, você acabe interpretando tudo com base no que você está sentindo, e aí você vai distorcer a realidade. Mulher tem mente fértil. E isso pode fazer com que uma simples situação, que poderia ser entendida facilmente, ser resolvida com uma conversa rápida e objetiva, seja transformada num imenso problema, muitas vezes difícil de resolver. Eu já sentei com casais para resolver problema, que a gente ficou ali 2 horas e eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Não conseguia, porque ali tinha muita mistura. Fatos mesmo concretos eram pouquinhos, bem pouquinhos. O resto era tudo especulação, porque eu achei, porque eu pensei. E aí, para você tirar as especulações e os pensamentos e as axiologias do meio dos fatos, é difícil. Por isso, se você suspeita de alguma coisa, se você tem dúvida, pergunte. Escolha um local, escolha um momento oportuno. De preferência quando você estiver tranquilo, calmo, tranquila, calma, para que a conversa flua de uma melhor forma, sem que ninguém se exalte e vá direto ao ponto. Às vezes eu pego minha mulher e diz assim, vamos tomar um café? Vamos. E aí a gente sai, a gente vai numa cafeteria, a gente senta.
bate-papo, conversa sobre a vida. E aí eu digo, filha, deixa eu te perguntar uma coisa. Sim, pode falar. E pau, pergunta. A pessoa responde. Amém. Por último, finalizando aqui esses 13 princípios bíblicos de comunicação, escolha as palavras para se comunicar. Mais doçura, menos grosseria. Afinal, por mais que a pessoa te ame, qualquer um que é tratado com desrespeito e grosseria tende a reagir, amado, das piores maneiras possíveis. Até porque em todo relacionamento é preciso que se inicie com respeito e amor em primeiro lugar. Portanto, capriche em um diálogo carinhoso, compreensivo, empático e educado. Às vezes a palavra que você está usando é uma palavra errada. Eu conheço uma situação de um casal que estava conversando na mesa com a sogra. E eles estavam conversando, e a conversa estava indo super bem. E a nora e a sogra se dão super bem. Mas em um momento a sogra usou uma palavra. Disse assim, ixi, fulana, hoje você tá chata. E a nora ficou mal. Porque a palavra chata para aquela nora tinha um significado e para a sogra tinha outro. Então, amados, troquem os termos para serem empáticos, compreensivos. Você tem que entender que a pessoa que está te ouvindo, ela não quer ser atacada. Então, seja doce. Amém? Em toda família, amados, existem pontos de vista diferentes, existem entendimentos diferentes, as pessoas têm vontades diferentes e podem até ter discussões. Isso é prova do fato de que nós somos, sim, pecadores. E nós precisamos depender muito de Deus, da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Mas eu garanto que se você colocar em prática esses 13 princípios de comunicação, a sua vida, seu casamento e sua família serão transformados e você vai ficar surpreso com aquilo que Deus pode realizar através de você e através da sua casa. Amém? Deus abençoe a sua casa. Beijos no coração.